Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo para todo mundo, né? Ou nem tanto assim, né? Mas vamos discutir aqui algumas coisas. Meu nome é Daniel Brown, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo, né? Absolutamente tudo de Botafogo pra gente discutir, pautar, opinar, analisar aqui, que é um canal de opinião, cara, de debate, né? Então é isso. Vamos dizer que eu faço um trabalho aqui de comentarista. De qualquer maneira, cara, peço para que você se inscreva aqui no canal. Agora a nova meta é alcançarmos os 33 mil inscritos. Estamos chegando aos 32.200, né? Então, muito obrigado a todos aí por toda essa colaboração aqui no canal. Ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. E agora chegou o momento de pontuar algumas outras coisas, né, que aconteceram nesse clássico Botafogo e Flamengo, que eu já fiz um comentário no último vídeo, né, falando ali próximo do Maracanã como que eu interpretei esse jogo ali logo após o fim dele, mas eu acho que é interessante a gente ressaltar algumas coisas que não foram ditas. Quero falar também sobre o extracampo, as coisas que aconteceram além das quatro linhas, né, nesse clássico, e também, né, já projetar, a gente fazer uma projeção legal desse Botafogo e Paraná que acontece daqui 2 dias. O Botafogo não tem tempo de respirar, já tem que trabalhar. Decisão na Copa do Brasil com estreia do japonês Honda. Por que eu faço essa análise, gente? Eu acho interessante a gente fazer 2 tipos de análise. Um, quando a gente está com a cabeça um pouco, né, mais quente, quando a gente está realmente saindo ali do jogo, tendo as primeiras percepções a partir daqueles primeiros comentários após a partida, né, sem uma análise tão aprofundada, sem ouvir as palavras do Paulo Autuori, né, sem ter toda uma percepção depois da cabeça fria e tudo mais. Por isso que eu acho interessante a gente pautar, a gente fazer 2 vídeos, né? O antes, né, quando a gente faz ali, quando a gente sai ali do jogo e já tem que comentar alguma coisa, e no dia seguinte, né, já para fazer uma análise, fazendo uma ponte de transição para os próximos momentos do Botafogo. A gente já sabe que tem Copa do Brasil vindo aí. Coisas que o Botafogo pode, né, e aí, como eu falei no último vídeo, 8 ou 80, o Botafogo pode realmente se espelhar no que foi o primeiro tempo e esquecer completamente o que foi esse segundo tempo contra a equipe do Flamengo. Bom, gente, acho que sobre os parâmetros conceituais do jogo, acho que a gente já discutiu no último vídeo a respeito da escalação, eu acho que a gente já discutiu do que deu certo, o que deu errado, as mudanças que demoraram a acontecer, um primeiro tempo que destoou. Eu acho que o Flamengo não esperava uma postura como essa do Botafogo, pressionando tanto, fazendo gol que acabou sendo anulado. Eu acabei levantando uma discussão até no Brown e Fogo, acabei apagando porque, né, eu acho que levantar uma polêmica que não faz muito sentido, a gente ficar discutindo aqui se o gol foi validado ou não. Já passou, o Flamengo já ganhou e o Botafogo tem que ir, né, concentrado para a Copa do Brasil, por isso que eu deixei de lado. Mas agora a gente pode falar de alguns pontos que talvez tenham passado batidos e que é necessário que a gente coloque aqui. Antes de mais nada, pessoal, quero dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, aplicativo que eu uso para ficar sabendo sobre tudo, absolutamente tudo do mundo do futebol nacional e internacional. Coloco lá o meu time de coração, Botafogo, coloco as minhas ligas favoritas, os meus jogadores favoritos e vou acompanhando absolutamente tudo. Os lances deles, as escalações, os scouts, as notificações de gol quando eu tô na rua. Então é absolutamente fantástico o aplicativo e o melhor de tudo, de graça. Vou colocar o link aqui na descrição, você vai clicar, vai baixar o OneFootball, o melhor aplicativo para ter na palma da sua mão. Bom, gente, falando basicamente, vamos tentar tratar aqui sobre esse segundo tempo onde absolutamente tudo deu errado. Eu já falei das mudanças do Paulo Autuori que talvez tenham sido muito tardias, né, em relação ao que ele fez quando o jogo já estava 3-0 ou 2-0. Né? Aí eu vejo que o que deu certo nas últimas partidas, por exemplo, Botafogo e Náutico, Botafogo e Boa Vista, em que o Paulo Autuori mexeu na maneira certa, de modo certo, né, colocando os jogadores de maneira correta. Ele viu contra o Náutico que precisava de um jogador agudo na ponta, ele colocou o Luiz Fernando, que fez o cruzamento para o gol do Nazário. Contra o Boa Vista, ele viu que o Nazário estava realmente muito isolado na ponta, colocou o Nazário para o meio, o Luiz Fernando para a ponta, o Nazário mudou o jogo. Né? E aí tem vezes que as mudanças elas não são as melhores possíveis ou até não acontecem. Né? Isso faz parte do jogo. Mas o Paulo Autuori, na minha visão, a proposta adotada dentro dos jogadores escolhidos, pelo menos no primeiro tempo, ela foi muito boa. Acontece que no segundo tempo, ele poderia ter mexido um pouco antes para que o trator ele não passasse. Né? Na medida em que o time ia, né, se desgastando fisicamente, isso daí tem que estar na cabeça do treinador. Cara, eu vou colocar uma marcação de perseguição, eu vou colocar uma marcação por setor, mordendo. Quando o Flamengo chegar, eu vou amontoar os meus jogadores dentro da área para não fazer com que essa qualidade técnica dos adversários se sobressaia. Né? Então, esses caras vão se desgastar, eles vão acabar o primeiro tempo muito cansados. E aí, no segundo tempo, tinha que ter o Paulo Autuori feito uma estratégia para
desgastar menos esses jogadores e evitasse com que esse ritmo constante de ataque do Flamengo continuasse. Foi o que não aconteceu. A gente viu o Alex Santana cansando, e aí deixava um certo buraco de inferioridade numérica em alguns pontos do campo, o Botafogo baixando demais a linha porque estava desgastado, e o Luiz Fernando jogando de lateral, aí o Marcelo cobrindo na mesma ponta que o Luiz Fernando, deixava um espaço. Então isso para mim foi o erro fatal no segundo tempo. Outra situação, preparação física, é realmente um problema. Eu vejo muita gente falando sobre o preparador, o Capela, né, nas redes sociais, pedindo fora a Capela, né? Eu até entendo a revolta da torcida, né? Realmente, a preparação física do Botafogo nos últimos anos ela vem deixando a desejar, e aí eu não falo apenas dos preparadores físicos, talvez eu fale de estrutura, talvez eu fale de equipe, não vou dizer nem departamento médico, né? mas o tratamento, né, que é dado a alguns jogadores quando eles estão desgastados, quando eles estão machucados. Então, isso daí é inegável. Então, a torcida do Botafogo ela tem todo o direito de protestar. Só que eu acho um pouco perigoso você protestar apenas contra um nome, né? Porque o Botafogo, ele não realmente, né, existe uma falta de estrutura no Botafogo, que uma coisa é você reclamar no Flamengo, por exemplo. Eu estava citando esse exemplo com alguns amigos ontem, após o jogo. Uma coisa é você reclamar o Flamengo há 2 anos atrás estava com um problema dos goleiros. Os goleiros, até o próprio Diego Alves estava agarrando mal, né? O Alex Muralha, o Thiago, né? O César, enfim. Alguns goleiros deixando a desejar com a camisa do Flamengo, e aí a torcida foi em cima do preparador de goleiros, né? Que estava realmente deixando a desejar. Mas aí o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem estrutura, tem um CT absurdo, tem todo um aparato tecnológico para fazer com que esses jogadores rendam mais, que hoje, por conta das limitações financeiras, não é o caso do Botafogo. O Botafogo ainda não tem um CT. O Botafogo treina num campo anexo que é muito desgastado no estádio Newton Santos. Talvez o Botafogo não tenha os mesmos aparatos tecnológicos que o Flamengo. Então, eu prefiro, antes de criticar, né, e é importante a crítica, eu prefiro estudar um pouco mais a fundo do que acontece, né, na preparação física dos jogadores, para não ficar acusando um monte de nome sem ter o devido conhecimento para isso. Eu não entendo muito de educação física, eu não entendo de preparação física, eu tenho que me qualificar para depois soltar uma opinião a respeito disso. Voltando a falar do jogo, gente, assim, Gatito Fernandes, eu falei aqui sobre o mole que ele deu no terceiro gol, que esses apagões que ele tem, eles são muito prejudiciais ao Botafogo, apesar de ser um grande goleiro, já tinha feito 2 boas defesas em chegadas do Flamengo, uma delas numa falta muito bem cobrada pelo Willian Arão. Então, ao meu ver, né, o Gatito Fernandes, além disso, ele falhou no primeiro gol. Depois de ler alguns comentários, rever cautelosamente o primeiro gol marcado pelo Everton Ribeiro, em que eu achei que o Berrio empurrou o Danilo Barcelos. Eu acho que era uma falta que poderia ter sido marcada, mas já foi. Não adianta a gente ficar falando. O Gatito, ele realmente, ao meu ver, solta a bola com certa facilidade no cruzamento do Michael. Ele poderia ou ter ficado no gol, e aí a defesa do Botafogo talvez tirasse, porque a bola estava na direção ali do Canu e do Carli. Quando o Gatito dá esse tapa, os jogadores do Botafogo têm que virar de costas e pegam os atletas do Flamengo de frente. Acho que ele poderia ter ficado no gol ou saído de maneira mais enfática, com um soco que tirasse a bola da área. Então, ao meu ver, né, o pessoal fala, não vamos falar da falha do Gatito. Cara, eu acho que a gente tem que falar de qualquer falha, né, e qualquer acerto dos jogadores. Por exemplo, eu elogiei muito o primeiro tempo do Marcelo, que foi exuberante, né, mas a segunda etapa ele foi mal. Ele realmente deixou o Michael passar 2 vezes da mesma maneira, e no lance, né, que foi o primeiro gol do Flamengo. Então a gente tem que elogiar e criticar, mesmo gostando dos jogadores. Eu me amarro no Gatito, mas falhou, então a gente tem que ressaltar aqui. E agora, projetando essa decisão, né, da Copa do Brasil, o primeiro jogo, né, terça-feira, talvez a estreia do Honda. Por que eu falo talvez? O Botafogo acabou de soltar uma nota oficial, um boletim médico a respeito do japonês Honda, né? E na nota oficial, eles dizem que o Honda apresentou um quadro febril nos últimos dias, não participou da atividade de hoje, né, que foi feita com jogadores que não participaram, geralmente depois dos jogos, né, os jogadores que não estiveram em campo, reserva, jogadores que não foram relacionados, vão à academia, vão fazer algum tipo de preparação física para ficarem prontos aí para a partida seguinte. E o Honda não participou dessas atividades hoje porque estava com febre, né? Estava com um grau elevado de febre, estava gripado. Então o Botafogo está acompanhando o jogador,
para realmente saber se ele vai melhorar a tempo dessa partida que foi antecipada. Seria na quarta, vai ser na terça, Botafogo e Paraná, às 7h15 da noite. É uma situação que realmente murcha um pouco o ambiente do Botafogo, mas eu particularmente tento tratar isso, tento ser um pouco mais otimista. Vamos torcer para que o cara melhore, para que o cara esteja apto, bem, para jogar essa partida tão importante contra o Paraná. Seria um bom momento, uma decisão. Ele é um jogador grande, é um cara que deve gostar de jogos grandes, né? Uma partida decisiva por um campeonato nacional, uma estreia dentro de casa, com a torcida tentando se recuperar desse baque aí, dessa derrota sofrida para o Flamengo no Maracanã. Então, eu acredito que vamos torcer realmente para que o Honda esteja em campo. Se não estiver, que pelo menos fique no banco, mas vamos torcer para que ele esteja bem, principalmente, né, que seja apenas uma gripezinha, um mal-estar aí de gripe, né, por conta de tudo que essa mudança climática, o cara estava na Ásia, na Europa, aí vem para o Brasil no verão, né, enfim. Vamos torcer para que tudo fique bem e que ele realmente jogue, mas essa é a informação de momento. O Botafogo informou via assessoria de imprensa que o Honda está gripado. Não é nenhuma lesão muscular, não é nenhuma lesão grave, ele está gripado e aí por conta disso ele não participou dessas atividades. E aí, eu não diria que vira dúvida para o confronto, mas a gente fica um pouco com o pé atrás sobre o que vai acontecer. Agora, uma última situação, gente, que eu acho muito importante aqui no canal, eu não sei se vocês... É porque teve uma leva muito grande no último mês, se eu não me engano, são mais de 10 mil inscritos, são 10 mil pessoas novas aqui no canal, então talvez não tenham me pego falando sobre isso. Eu, além do jogo, além do clássico, do Botafogo nas quatro linhas, né, eu gosto de falar muito sobre a arquibancada, eu gosto de falar muito sobre o que acontece, né, fora das lentes das câmeras que só focam nos jogadores, nos atletas, nos técnicos, no gramado, né, isso é muito importante e às vezes é deixado de lado pela imprensa corporativa, porque não interessa, né, então eu acho muito importante a gente ressaltar, por exemplo, o que aconteceu no clássico, em que a torcida do Botafogo ela foi muito maltratada pela organização do evento, não sei se era organização por parte do Flamengo, da Ferge, né, mas eu acredito que tenha sido, o jogo era mando do Flamengo, mas a Ferge, né, deveria monitorar isso com mais cautela e a imprensa deveria monitorar isso também, não monitora. Seguinte, pessoal, já começa errado quando o torcedor botafoguense que não tem como sair do trabalho para comprar um ingresso antecipadamente, né, o cara trabalha no centro do Rio, né, ele não vai sair, não vai poder, entre 10 e 5 da tarde, ele não vai poder estar em General Severiano, né, não vai poder ir para Botafogo, ele não vai poder ir para o Newton Santos comprar o ingresso dele, então ele tem que comprar pela internet. E aí não adianta nada, porque ele vai ter que chegar lá na hora e trocar o ingresso dele, né? E obviamente que muitas pessoas que imaginavam, né, um setor sul que destinado à torcida do Botafogo um pouco mais calmo num clássico, né, muita gente chegou em cima da hora para o confronto. E viram, né, esses torcedores, eles viram, vou colocar imagens aí para vocês, da fila, como é que estava realmente a fila, porque só tinha uma bilheteria aberta para o setor sul inteiro destinado à torcida do Botafogo, em um clássico onde a gente viu 50 mil pessoas, né, dentro do estádio. Isso para mim é completamente lamentável, isso é um castigo ao torcedor, isso é um incentivo para que ele não vá, para que ele fique em casa, para que ele fique no sofá dele, para que ele veja o jogo de outra maneira, porque né, isso para mim é uma catástrofe. Você tratar o torcedor que vai prestigiar o Campeonato Carioca dessa forma, um campeonato que já está desprestigiado, né? E além disso, da bilheteria única para compra e troca de ingressos, ou seja, fez um caracol imenso, teve uma confusão absurda, muita gente não conseguiu entrar, muita gente só entrou no segundo tempo da partida. Rapaziada, a única bilheteria aberta, bilheteria 2, a única bilheteria aberta, olha o tamanho da fila, formando um caracol completo, bizarro, cara. Absurdo. Parece que faz de propósito. Não sei se tem muitas pessoas trabalhando lá nas cabines, mas a única bilheteria é essa aberta. Bizarro, inacreditável. Chegamos lá dentro do estádio e os torcedores do Botafogo foram acanhados no anel inferior, quando geralmente é o contrário. Ou os dois anéis superior e inferior abrem, ou eles abrem o superior, para que as pessoas vejam o jogo melhor, porque de cima dá para ver melhor o jogo. Não, a organização, ela encurralou os torcedores do Botafogo no anel inferior, e aí a desculpa do BEP, né, do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios, é de que o Botafogo ele deveria ter esgotado o setor superior, né, teria que
ter esgotado o inferior para abrir o superior. Se você pegar o último Fla-Flu, agora que tivemos, a torcida do Fluminense ficou no anel superior e tinha pouquíssima gente. Eu acho que até menos gente do que nesse clássico Botafogo e Flamengo, para os clássicos, para os ingressos destinados para a torcida do Botafogo. E se você notar no ingresso, né, se você pegar o seu ingresso, muitos deles vão estar lá nível 2. Então como é que você vende um ingresso de nível 2 e é obrigado a ficar no nível 1? Então a torcida do Botafogo ela foi muito maltratada pela organização do evento, e aí eu vejo como algumas culpas, né? Culpa, obviamente, da organização do evento, que largou o dane-se, né, para não dizer outra coisa, para cima da torcida do Botafogo, o próprio Botafogo, que não se posiciona, que não parece que é largado, né? Se tivesse um dirigente enfático e falar, opa, peraí, isso daqui tá errado, encurralar minha torcida no anel inferior, né? Colocar uma bilheteria só para minha torcida para chegar para ver um clássico, de jeito nenhum, né? Tinha que ter um posicionamento, alguém tinha que colocar, né, o pé na mesa. É isso que tinha que ter sido feito. E também a imprensa, porque se acontecesse do lado de lá, é claro que isso teria sido noticiado. A gente lembra na Copa do Brasil de 2017, quando a torcida do Flamengo teve problemas realmente para entrar na semifinal no estádio Newton Santos, teve matéria em mais de 5 veículos, porque eles só olham o lado de lá, que é o lado que eles preferem olhar. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque à noite eu volto com mais possibilidades da gente ter notícias aí sobre esse caso do Honda que pegou todo mundo de surpresa nesse domingo. Mas não vamos desanimar. Terça, Botafogo e Paraná, às 7h15. Né? E com muitas, provavelmente uma surpresa também até na escalação, porque o Paulo Autori já demonstrou que não tem medo de mudar. Isso daí eu tô achando legal nele. Um forte abraço. Fui!